Ah, oi, tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre. Você sabe, eu tô procurando alguma coisa pra assistir aqui na televisão, mas pra falar a verdade, hoje em dia não tem muita coisa pra assistir na TV aberta. A não ser que você seja rico, aí você pode assistir de tudo. É, mas, falando a verdade mesmo, hoje em dia não tem muita coisa pra assistir na TV mesmo. Quer dizer, a prova de tudo com Craven já tá batido. The Voice com a Cristal e o Raio Negro é horrível. O meu ouvido ainda tá zumbindo desde a última exibição. O talk show do J.J. Jameson é péssimo, o cara só fala abobrinha. E eu já ia me esquecendo da edição desse ano do Big Mojo Mutante. E hoje, no Big Mojo, teve burburinho entre os alunos do Instituto Xavier. Veja a seguir. Porra, tu pegou minha mulher? E se reclamar eu pego você também, xará. Ixi, clima tenso entre os filhos do átomo. Tá legal, já chega de enrolar pra falar sobre o curta. Eu já demorei demais, já o quê? Vai fazer um ano desde que o curta lançou e todo mundo já falou sobre o Panóptico. Mas, enfim, vamos lá, ao nosso procedimento padrão. Fica aí que hoje a gente vai falar sobre esse curta e muito mais no vídeo de hoje, mas só depois da abertura. Pra quem já acompanha o canal faz um tempo, já deve estar cansado de saber sobre o conceito de panóptico. Mas pra quem tá chegando agora, panóptico é um conceito de uma prisão ideal criado pelo filósofo Jeremy Bentham em 1785, onde o carcereiro nessa prisão pode ver todos os presos sem que os mesmos possam saber se estão sendo vigiados ou não. Essa dúvida e medo que flutua na cabeça dos presos de se eles estão sendo vigiados ou não, acaba por fazer com que eles sigam o comportamento que o vigilante daquele lugar queira que eles sigam. Esse é um tema que é bastante discutido na área da filosofia e na sociologia, principalmente por Michel Foucault, que cria o termo panoptismo, que é justamente quando aquele detento está sendo observado e ele perde esse senso de individualidade, para se adequar ao que o vigilante queira. Certo, Davi, mas o que tudo isso tem a ver com Homem-Aranha Pirocóptero, hein? Tudo. E com essa breve explicação didática sobre o termo que dá o nome ao curta, nós podemos finalmente falar sobre o curta em si, que começa com o pesadelo do Peter dormindo no seu quarto e sendo sufocado pelo Homem-Aranha. Essa sequência, mesmo que simples, além de representar a agonia do Peter em lidar com essas duas vidas, é ela quem ditará o tom do curta. Ele não é um curta sobre mega lutas de CGI, vampiros que sugam a essência de totens aranhas ou super vilões que só querem tocar o terror na cidade. Não, Homem-Aranha Panóptico adota uma premissa muito mais intimista das várias facetas do personagem e resolve abordar em seus 20 efetivos minutos sobre a constante vigilância ou cobrança que fazemos com nós mesmos e como ela nos afeta. O Peter Parker aqui do curta é um Homem-Aranha em início de carreira. Ele já perdeu o tio Ben, vende algumas fotos pro Clarim e já enfrentou alguns vilões. E mesmo que não seja o Homem-Aranha faz décadas, ele já sente essa pressão de sobreposição e peso que ele tá carregando. Como no início, com o próprio pesadelo do Homem-Aranha sufocando ele, e na cena seguinte, com ele no chão, machucado, tendo uma arma apontada pra ele, claramente encurralado, sem perspectiva de fuga e disposto até a desistir de tudo. Mas para entendermos o que levou ele a esse beco sem saída, precisamos de um pouco de contexto. Tudo começa em uma das várias patrulhas do Homem-Aranha, onde aqui ele se encontra com um ladrão, Max Dillon, que aqui não é o Electro, mas é o bandido responsável por atirar no Peter. Ele parece alguém que não teve muitas oportunidades na vida, ficou desesperado e acabou apelando para a vida do crime. Ele treme para segurar uma arma, claramente não é alguém que está acostumado a tomar esse tipo de decisão, ainda mais quando tem um cara que pode amassar vigas de aço na sua frente. E vendo que o seu plano, propenso ao fracasso, realmente deu errado, ele se vê totalmente encurralado, não vê mais possibilidades de futuro e aponta a arma para a própria cabeça. E aqui a gente tem uma das melhores cenas do curta, na minha opinião. A gente sabe que o Homem-Aranha, mesmo baleado, seria totalmente capaz de arranjar uns 100 jeitos diferentes de desarmar alguém e tal, mas como o próprio Arthur Rota, o roteirista, e o Peter Parker do curta diz em vários momentos, citando a história A Alma do Caçador, o Homem-Aranha não é um Superman de queixo quadrado. Ele é cheio de imperfeições, ele erra várias vezes e de longe é super poderoso. Aqui ele não usa as teias ou a super força ou a agilidade para impedir que o Max tire a própria vida. Ele usa a sua humanidade, porque o Homem-Aranha tem como seu maior poder a compaixão e a empatia. E é isso que ele usa para salvar a vida do Max e dar esperança de que tudo vai ficar bem. É isso que torna o Homem-Aranha tão interessante quanto personagens que são muito mais poderosos e o próprio Superman, que também se torna interessante pelo quesito da sua humanidade. E essa cena fica mais interessante ainda quando você percebe que dá pra fazer um paralelo entre o Peter e o Max. Qual é? A própria montagem da cena logo em seguida ajuda a demonstrar isso, mas a gente vai falar disso mais pra frente. A vida é uma droga. E eu posso te dizer isso melhor do que ninguém.
Ela é dura e cheia de dor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ela tem felicidade também. É só a gente continuar tentando. Então, larga essa arma. Vai, joga ela no chão. Acabou. Tá tudo bem. E como vocês puderam ver, o curta mostra que essa vida de super-herói não é nada fácil. Ela cobra e muito do Peter, fazendo ele ir cada vez mais fundo nessa vida sombria e deixando ele cada vez mais exposto aos males que ela atrai, como a exaustão de ter que fazer isso diariamente, a difamação pelas suas ações, a falta de reconhecimento e até perder um encontro por ter tomado um tiro e precisar cuidar do ferimento por conta própria. Isso é muito interessante porque mostra como não há uma separação entre essas duas vidas. Por mais que ele tente, o sangue do Homem-Aranha sempre vai manchar a vida de Peter Parker. Nossa, essa foi boa, hein? O fardo é muito pesado. Essa vida vai machucar ele, vai machucar quem ele ama, vai prejudicar as oportunidades que vão ser oferecidas a ele, e essa dor vai continuar com ele até ele não aguentar mais. Pode até parecer piada, mas o Homem-Aranha é tipo o Atlas da mitologia grega. Ele carrega o peso do mundo nas costas, praticamente. E continuando com as analogias, ele também é muito parecido com Sísifo, o homem condenado a empurrar uma pedra extremamente pesada até o topo da montanha, mas que quando ele chegava perto do topo, devido ao cansaço, a pedra acabava rolando a montanha toda e ele precisava repetir esse ciclo por toda a eternidade. E o pior de tudo, no caso do Homem-Aranha, é que ele é sempre puxado de volta para continuar vestindo aquela roupa, sempre sendo jogado de volta para essa prisão que é a sua vida. Esse é o seu castigo imposto pelo carcereiro. Pode até se fazer uma metáfora dizendo que os lançadores de teia são as suas algemas e o seu uniforme de super-herói seria como um uniforme de prisioneiro de uma prisão de culpa e arrependimento que não foi imposta por um super-vilão, mas sim por ele mesmo, que é o prisioneiro e o carcereiro de si mesmo em sua própria vida. Ao contrário de outras produções do personagem, que geralmente são cheias de cor e vida, o curta aqui preza por adotar cores muito mais puxadas para os tons de cinza e azul, para representar esse sentimento de melancolia, tristeza, solidão, derrota e mesmice. Todos esses elementos que, coincidentemente, podem ser encontrados em uma cela de prisão. O curta vai e volta em vários momentos para poder contar a sua história e transmitir o sentimento de que, por mais que o tempo passe, as coisas não mudam. A única constância nessa equação é a dor, o cansaço e o estresse. Mas se tem uma coisa que sempre me enche os olhos quando eu consumo alguma mídia do Homem-Aranha, é que por mais sombria ou triste que ela seja, por mais que às vezes o Peter passe pelo próprio inferno, no fim, sempre há uma mensagem de esperança e otimismo que é passada pra gente. E o curta não foge dessa tradição que acompanha o personagem há mais de 60 anos. Até aqui, a galera da Galilu conseguiu representar muito bem o drama do personagem, mas agora é hora de falarmos também do outro lado que muitas vezes não é tão enxergado. Muita gente às vezes pensa que a vida do Homem-Aranha é só desgraça. E, bem, até os personagens dos próprios quadrinhos pensam isso às vezes. Até o próprio Peter pensa isso às vezes. Mas, né, não dá pra julgar. Olha o tanto de merda que já aconteceu com o coitado, dentro e fora das histórias. Já cagaram tanto na cabeça do menino que se um dia chover flores, ele vai pensar que tá no vaso do Homem-Coisa. Enfim. Já perto do final do curta, os dias se passam e a gente vê que o Homem-Aranha tem ajudado o Max com problemas de matemática e dado dicas pra ele poder arrumar um emprego, porque ele não terminou a escola. E ele se sai muito bem e tal. Tudo isso está sendo feito para que o Max possa ver a filha dele de novo. Mas, né, por questões de justiça, ele precisa ter um emprego, uma renda fixa, ficar longe de tumultos e esse tipo de coisa. Ele quer tanto poder rever a filha que ele até faz um bolo pro Peter provar para ver se tá bom e guarda um recorte de jornal na carteira sobre quando ele foi solto da cadeia, para sempre que ele quiser ver a filha dele, ele se lembrar do peso das suas ações, se auto-vigiando também. Essa cena é muito boa, ela faz um baita contraste com a primeira cena do Aranha com o Max, com a primeira sendo mais triste, se utilizando de tons mais frios e azuis para compor um cenário cinzento, sem vida, sem felicidade, e essa agora com um clima bem mais leve, com cores mais quentes e amarelas para poder passar essa sensação de tranquilidade e esperança de que tudo vai ficar bem, como Peter disse pro Max no início. Além de, claro, ter a menção ao tipo de pessoa que o tio Ben foi, e o quão importante ele foi pro Homem-Aranha ser o que ele é hoje.
para ser alguém que sempre pensa no próximo e se preocupa com o seu bem-estar. Conversa vai, conversa vem, o Homem-Aranha acaba comentando que ele quase não foi ver o Max naquele dia. A gente vê que ele tinha ido atender um chamado da polícia em um armazém para baterem uns bandidos e tal. Agora, leva em consideração tudo que ele já passou até esse momento. Toda a tristeza e toda aquela frustração foram tantas que ele simplesmente nem desvia dos bandidos que espancam ele. Talvez por ele já estar cansado de tudo isso, ou com uma forma de querer se punir pelos seus erros, por não cumprir o seu dever e as suas obrigações. E quando ele está prestes a tomar um tiro fatal, ele se lembra que se não fosse ele, quem ia ajudar o Max? Assim, revidando e se levantando. E voltando para o apartamento do Max, ele comenta que ele estava com medo de voltar para a sociedade quando saiu da cadeia, que estava assustado, que achava que não ia conseguir ter uma vida normal de novo. E aí ele agradece o Aranha, que responde que é ele quem deve agradecer. E o Max indaga ele, agradecer pelo quê? E o Aranha responde, agradecendo por aquele humilde pedaço de bolo. Assim, terminando o curta. E esse foi Homem-Aranha Panóptico. Mas afinal, o que eu achei? Olha, fazer um curta do Homem-Aranha já é algo difícil. Agora fazer um curta do Homem-Aranha que não caia na mesmice, tendo pouco orçamento e que seja realmente bom, é mais difícil ainda. E Homem-Aranha Panóptico faz tudo isso muito bem. É sério. O curta é uma verdadeira salada de frutas. No bom sentido, é claro. Indo desde histórias clássicas dos dramas psicológicos escritos por Demetrius, até as histórias pouco comentadas de Paul Jenkins, as contemporâneas de Chip Zdarsky e até um curto obscuro do Fábio Porchat. E fazendo uma analogia com comida de novo, Homem-Aranha Panóptico é nada mais nada menos do que um pão ótimo. Ou melhor, um ótimo bolo. Um bolo que foi feito com tanto carinho e cuidado por quem preparou, que quando você acaba o primeiro pedaço, você quer pedir mais um. A música Moonlight Sonata de Beethoven, além de ser um aceno para o jogo Web of Shadows, também é muito bem usada naquela sequência quando se é mostrado a vida do Peter. E para quem não conhece a história por trás dessa música, tudo bem, eu vou contar ela aqui, mas preste muita atenção aos detalhes para poder perceber as semelhanças com o curta, tudo bem? Então, vamos lá. Beethoven estava passando por dias sombrios e muito tristes. Ele estava abatido pela morte de um príncipe alemão que era quase como uma figura paterna para ele, já que os seus pais haviam morrido bem cedo. Além disso, ele estava sofrendo pelo avanço da sua surdez, que o deixava bem estressado por ele começar a ter dificuldades para diferenciar notas agudas, e pelas pessoas não terem paciência para tentar se comunicar com ele ou ajudá-lo, fazendo assim ele se retrair e se isolar, caindo em uma tremenda depressão. E ainda há o detalhe de Beethoven não ter conseguido se casar com uma mulher que havia o ajudado muito, o que leva muitas pessoas a acreditarem que essa música foi feita como uma representação do sofrimento que a doença da surdez e outros acontecimentos estavam causando em sua vida. Há também a história de que ele teria ouvido uma moça cega que morava perto dele dizer que faria tudo para poder ver uma noite de luar, assim emocionando Beethoven e o motivando a continuar com a sua arte, já que ele poderia escrever suas músicas nas pautas, assim compondo Sonata ao Luar, ou Moonlight Sonata. O curta é simples, mas de longe é raso. Pelo contrário, o que o curta não tem de orçamento, ele tem de detalhes, montagem, fotografia que é ótima, edição que é incrível, músicas que são sensacionais, reflexões, paralelos, elementos centrais e vitais do personagem, acenos para outras obras do personagem, esforço, dedicação e principalmente vontade de querer fazer essa história sobre o seu personagem favorito uma verdadeira declaração de amor, dos fãs para os fãs e para aquele que tanto impactou as suas vidas. A ideia de se usar o conceito de panóptico para uma história do Homem-Aranha é algo extremamente criativo e que casa muito bem com o personagem, tão bem quanto outras passagens da filosofia como O Homem é o Lobo do Homem, de Thomas Hobbes. E, como eu disse, ele não se limita só ao Peter, também pode ser usado para o Max no final, já que tanto o Peter quanto o Max estão em situações que eles não querem estar, mas no fim eles acabam se vigiando para poderem tomar um caminho melhor para suas vidas. E mesmo com o curta tendo bastante momentos em que o Peter se ferra, ele tem uma mensagem muito bonita que todo fã do personagem pode gostar de ouvir. A gente vê o Peter tomando tiro, levando porrada, perdendo encontros, sofrendo difamação e até disposto a apanhar por achar que tudo só dá merda, que ele não faz nada direito, que é um inútil, que faz tudo pelos outros e ninguém sequer pergunta se ele tá bem, e que se ele sumisse não faria a menor diferença pra justo no fim do curta ele receber a recompensa. O bolo. Aquele pedaço de bolo pode passar despercebido, mas ele é algo crucial para a história do curta. É, tipo a panacota do filme do Poço, que é a mensagem e tal. O bolo é justamente a prova de que todos os sacrifícios do Peter valeram a pena. Eles não foram simplesmente em vão. Porque se não fosse pelo Peter, quem sabe o que teria acontecido com o Max? Ele teria se machucado alguém, voltado pra cadeia,
O Homem-Aranha deu esperança pra ele, ajudou ele, e agora ele tá longe do crime, mais perto de voltar a ser um pai pra filha dele. O bolo é uma representação de que há uma retribuição por todo o bem que fazemos. E às vezes a gente tá tão imerso nessa confusão que é a vida, que a gente não vê mais esperança, a gente não se dá conta que fazemos a diferença na vida dos outros, de que nós somos importantes, eu, você, todos nós somos necessários. Às vezes nós podemos estar sendo rígidos demais conosco e acabamos nos jogando em celas para nos mantermos sob vigilância de nós mesmos por medo de fazermos algo errado, mas não precisa ser assim. A gente é humano, a gente não é perfeito. A gente pode errar? É claro, com certeza. Mas nós somos humanos. Nós podemos ser maiores que os nossos erros. Nós podemos ser melhores. Bom, agora aproveitando que a gente tá chegando no final do vídeo, todos os easter eggs de Homem-Aranha Panóptico, pelo menos os que eu achei. A abertura com as teias é uma clara homenagem à abertura dos filmes da trilogia do Sam Raimi. O Peter do Panóptico repete a mesma fala da história A Alma do Caçador. O uniforme no lixo é uma referência a Amazing Spider-Man 50, ou Homem-Aranha Nunca Mais. E o efeito dos olhos permanecendo após a tela apagar também é uma referência ao Homem-Aranha 2. O Peter do Curta usa a mesma roupa do desenho do Espetacular. E o tio Ben daqui é o Tobey Maguire. Os jornais do Clarim são onde mais tem referência a personagens e eventos, tipo o policial Stan Carter, que viraria o Devorador de Pecados, uma menção musical da Broadway do Homem-Aranha, que deu tudo errado. Padre declara ser o dono de Deus. Essa aí não tem nada, só achei engraçado mesmo. Coronel John Jameson, ou o Homem-Lobo. Jack McKee, da série do Hulk. O próprio Hulk sendo citado aqui com o nome da série, como David Banner. Ned Leeds. Wilson Fisk, o Rei do Crime. Hell's Kitchen, o bairro do Demolidor. E Harlem, onde o Luke Cage atua. A mão atravessando o Homem-Aranha. Web Swing igual ao do Homem-Aranha 2. Homem-Aranha arranjando tempo pra ajudar alguém em trigonometria, como em Peter Parker, The Spectacular Spider-Man 310. Menção aos executores no recorte do Max. E a mesma foto do curta do GTA da Galilu que eles fizeram. E quem tirou essa foto aí foi o Ed Brock. A história do microscópio realmente aconteceu nos quadrinhos e é um dos itens mais importantes na vida do Peter, envolvendo o tio Ben e a tia May. E a parte do Aranha no chão machucado, refletindo sobre a vida, é inspirada em um curta do Fábio Porchat, O Lobinho Nunca Mente, onde o personagem dele quebra o pescoço e começa a refletir sobre a vida. Ontem eu descobri que debaixo do sofá tem uma maçã. Ela já tá apodrecendo. A pergunta é, qual dos dois vai apodrecer primeiro? Eu me pergunto se ela também tá pensando nisso. Vai ver que é por isso que ela ainda não ficou marrom. Tá fazendo de sacanagem. E na história do Paul Jenkins, Peter Parker e Spider-Man 32, ou Nunca Diga Nunca Mais, onde o Aranha também tá paralisado e machucado no chão, refletindo sobre a vida. Tem até cenas que parecem que foram tiradas do próprio quadrinho. E bom pessoal, esse foi o vídeo sobre o curta Homem-Aranha Panóptico. Eu vou estar deixando aí embaixo na descrição desse vídeo os links relacionados ao curta, como o da galera que fez, e os extras, que sério, valem a pena vocês conferirem. Você quer ver ela? Quer ver minha filha? Claro. Essa filha é esquisita. E bom, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos aqui do canal. Se você gostou, deixa o seu gostei, não se esqueça de comentar aí embaixo, e se você gostou muito do vídeo e quer me ajudar, compartilha ele o máximo possível nas suas redes sociais. Bom, no mais é isso, muito obrigado por me assistirem até aqui, se cuidem e nos vemos em breve. Falou!